A paz do Senhor, igreja, estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica, hoje com o tema Alcançando a Cura dos Ressentimentos, é a lição de número 11 da nossa revista Betel, uma revista abençoada que vem trazendo aí orientações, vem trazendo aí princípios na preservação, da saúde integral do ser humano, princípios bíblicos, inclusive, E hoje com essa lição maravilhosa, alcançando a cura dos ressentimentos. Eu peço aos irmãos que fiquem até o final, ouçam com atenção, porque é uma lição primordial na nossa vida. Nós não podemos deixar essa lição de hoje ser esquecida jamais em nossas vidas. O nosso texto áureo está em Hebreus 12, versículo 2, que diz: Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. A verdade aplicada. Pelo poder do Espírito Santo, o discípulo de Cristo pode perdoar e não permitir que seja dominado por mágoa, ira e ódio. Nosso primeiro objetivo é conhecer mais a respeito do ressentimento. O segundo objetivo é apresentar o ressentimento como um problema e apontar os passos para a cura do ressentimento. Será o nosso terceiro objetivo nessa lição. Hebreus 12, nosso texto de referência está em Hebreus 12, versículo 13 até o versículo 17, que diz: E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. E que nesta aula nós possamos então descobrir, perceber os nossos ressentimentos que estão ocultos, ou até mesmo aqueles que estão visíveis. O tópico 1 vai falar sobre conhecer o ressentimento, que a palavra ressentimento ela significa mágoa que se guarda de uma ofensa ou de um mal que recebeu. Então, de onde vem ressentimento? Ressentimento, ele como acontece, onde acontece? O ressentimento ele vem da natureza caída do homem. Acontece geralmente com as pessoas mais próximas que nós temos. As pessoas da família, nossos irmãos, as pessoas da igreja, as pessoas do trabalho. Por quê? Porque são essas pessoas que você mais convive, são essas pessoas que você mais confia. Então, geralmente isso vai acontecer dentro dessas esferas, família, trabalho, igreja, é onde o ressentimento pode surgir. São amigos, colegas de trabalho, pessoas da igreja, familiares, são essas pessoas que muitas vezes nós ficamos ressentidos, é onde surge aí o ressentimento no meio dessas pessoas. Então são pessoas nossa convivência diária. O problema não é sentir um ressentimento, Porque isso aí, quando uma pessoa fala uma coisa para você que te desagrada, que te entristece, muitas vezes você fica ressentido ali na hora. O problema maior é se isso não for resolvido. Isso vai poder aí, de repente, ocasionar, acarretar vários danos, porque isso ele desce para o coração, aí dá lugar à mágoa. Aí é um problema muito grande. Nós acabamos de ler aí no nosso texto de referência sobre Esaú. Esaú, ele mesmo sabendo que ele vendeu o direito de primogenitura dele a Jacó,
ele não levou em conta isso, ele ficou ressentido, porque Jacó ficou com o direito de primogenitura dele. Então ele ficou muito triste. E nós sabemos o que aconteceu na história de Esaú e Jacó. Gerou em Esaú um desejo de matar Jacó. Jacó teve que fugir. O relacionamento entre os dois irmãos ficou interrompido por muito tempo. Então, quando a mágoa encontra abrigo no coração, logo já tem aquela indisposição em perdoar. A gente não quer mais ouvir falar da pessoa. Onde a pessoa está, a gente não quer mais estar também. Nós não queremos nem ver aquela pessoa. E fica aquela situação difícil. E o coração cristão, ele jamais pode abrigar esse tipo de sentimento. Quem nunca passou por um momento, por um sentimento de ressentimento, né? Eu, por muito tempo da minha vida, eu convivi com isso. E conforme nós vamos ver aqui nessa lição, as causas da gente não se desenvolver, as causas da gente não crescer, as causas da gente adoecer, muitas vezes são por conta de mágoa, de ressentimento. Então nós nos afastamos de quem nós amamos por conta de ressentimento. E nós vamos ver lá na frente que falta perdão. No nosso tópico 3 nós vamos ver qual é a cura do ressentimento, e o perdão é uma delas. Então o ressentimento ele causa uma sensação de vazio. Então essa sensação nós vamos falar que causa um vazio na pessoa. Nós precisamos ter em mente que o coração cristão ele não pode abrigar esse tipo de sentimento. Muitas vezes os cônjuges, os pais, os filhos, entre família mesmo, nós abrigamos esse tipo de sentimento, e isso causa uma sensação de vazio em nós. Você tem que abrir mão muitas vezes da sua razão para você não abrigar esse tipo de sentimento. Muitas vezes você tem razão em uma questão, mas você prefere manter a sua razão do que você ser feliz, e aí guarda aquele ressentimento. E aí isso vira uma mágoa, né? Isso aí vai se transformando em uma coisa que vai te trazer prejuízo à sua saúde emocional. Então nós não podemos guardar isso. Você tem que ser puro, limpo de coração. Não é questão de, muitas vezes a pessoa fala, essa pessoa é boba, essa pessoa é trouxa, as pessoas fazem isso com ela e ela sempre perdoa. Não é isso. A característica do cristão é perdoar. Eu não estou falando aqui de confiança. Confiança a gente conquista de outras pessoas. A confiança vem, mas alguém te fez uma coisa ruim, alguém te fez uma coisa que te chateou, te magoou, você tem que liberar o perdão para ela, para você não viver com esse ressentimento. Você não pode guardar isso, levar isso para dentro do seu coração. Aí que mora o problema. Então fica uma dica importante, ver a história de José lá em Gênesis capítulo 37, quando ele perdoa, né, todos os seus irmãos. Ele não havia guardado mágoa de nenhum deles. Ele sabia que tudo aquilo fazia parte do plano de Deus na vida dele. José tinha essa consciência. José nunca abrigou um ressentimento, né, no seu coração. Então não é você fazer uma oração dizendo, coloquei nas mãos de Deus, aquela pessoa agora eu coloquei na mão de Deus, só Deus mesmo. Não é isso. É você perdoar de verdade. Você fazendo isso é como se você estivesse pensando que Deus vai tomar partido do seu ressentimento. E não é isso. Você que tem que tomar essa atitude de perdoar. E o ressentimento, as inimizades, isso aí são obras da carne. Lá em Gálatas, no capítulo 5, 19 a 21, fala das obras da carne. Lá fala de inimizades, lá fala de ira. Isso são obras da carne. E você, o cristão, não foi chamado para viver essas obras. O cristão, na vida do cristão tem que haver mudança. Então clame ao Senhor, não se deixe ser levado pelo ódio, pelo sentimento de vingança. E lembre-se que o ressentimento ele é o maior inimigo dos relacionamentos, a causa de separação e de vazio. Vamos ver o nosso tópico 2, que temos muitas coisas boas nesse tópico, o problema do ressentimento.